O Flamengo está encurralado. Pela primeira vez em muito tempo, o clube mais vitorioso do futebol brasileiro olha para a tabela do Campeonato Carioca e vê um cenário que assusta, incomoda e expõe erros graves de planejamento. Lanterna da Taça Guanabara, apenas um ponto conquistado e um clássico contra o Vasco se aproximando como uma verdadeira prova de sobrevivência. O que era tratado como início de temporada virou, de repente, um alerta máximo. E a resposta do clube veio de forma clara. O Flamengo vai recorrer aos profissionais para evitar um vexame histórico. Antes de seguir, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, porque o que você vai ouvir agora explica não só o momento atual do Flamengo, mas também como decisões mal calculadas podem colocar até gigantes contra a parede. Aqui você fica por dentro de tudo, sem superficialidade e sem enrolação. O Flamengo começou o Carioca apostando em um modelo que, no papel, parecia seguro. Utilizar jovens, rodar o elenco, preservar os principais nomes e atravessar a Taça Guanabara sem grandes sustos. Só que o futebol real ignorou o planejamento. O time não respondeu, os resultados não vieram e a tabela virou inimiga. Com o passar das rodadas, a margem de erro desapareceu e o risco, antes tratado como improvável, passou a ser concreto. A fórmula do campeonato é cruel. Os 4 piores da Taça Guanabara disputam um quadrangular contra o rebaixamento. Não é apenas uma fase extra, é exposição, desgaste, pressão diária e a possibilidade real de queda. Para um clube do tamanho do Flamengo, isso não é aceitável sob nenhuma circunstância. Internamente, a palavra usada para definir o momento é uma só: urgência. O clássico contra o Vasco deixou de ser apenas mais um jogo tradicional do calendário. Ele virou um divisor de águas. Um jogo que pode recolocar o Flamengo nos trilhos ou empurrá-lo para um cenário caótico logo no início da temporada. Por isso, a diretoria decidiu intervir. A ideia de manter apenas jovens foi deixada de lado. O Flamengo entende que não pode brincar com o risco de rebaixamento, nem testar paciência da torcida. Essa mudança de rota revela muito mais do que uma simples escalação diferente. Ela escancara um erro de leitura do campeonato. O Carioca, embora muitas vezes subestimado, não perdoa desatenção. Jogos equilibrados, rivais motivados e pressão constante fazem com que qualquer tropeço pese em dobro. O Flamengo ignorou isso no começo e agora paga o preço. Nos bastidores, a cobrança aumentou. Jogadores, comissão técnica e dirigentes sabem que a situação não permite mais discursos de longo prazo. O foco é imediato: ganhar pontos, sair da lanterna e afastar o fantasma do quadrangular. O clássico é visto como a chance mais rápida de virar a chave, justamente por carregar um peso emocional enorme. O Maracanã será palco de um ambiente tenso. A torcida do Flamengo promete comparecer, mas não para fazer festa antecipada. O clima é de cobrança. O torcedor quer ver atitude, entrega e senso de responsabilidade. Qualquer sinal de desinteresse pode transformar o estádio em um lugar hostil, e os jogadores sabem disso. Colocar profissionais em campo é uma tentativa de resgatar liderança, experiência e controle emocional. Em jogos assim, detalhes decidem. Um erro, uma desconcentração ou uma leitura errada pode custar caro. Por isso, o Flamengo entendeu que precisava elevar o nível agora. Mesmo que isso signifique alterar todo o planejamento inicial, esse clássico não vale apenas 3 pontos. Ele vale tranquilidade, credibilidade e respeito. Vale provar que o Flamengo ainda reage sob pressão, vale evitar um capítulo constrangedor na história recente do clube e vale, principalmente, mostrar que o sinal de alerta foi entendido a tempo. O que poucos percebem é que esse momento não surgiu do nada. Ele é consequência direta de escolhas feitas semanas atrás, de apostas que não se confirmaram e de uma sequência de erros que se acumularam rápido demais. O clássico apenas escancara tudo isso de uma vez. Na sequência, eu vou te explicar como essa decisão impacta o elenco, quais tipos de profissionais podem aparecer em campo, o peso desse jogo nos bastidores e por que esse Flamengo contra o Vasco pode ser lembrado por muito tempo, para o bem ou para o mal. A decisão de recorrer aos jogadores profissionais mexeu profundamente com o ambiente interno do Flamengo. Não foi apenas uma mudança de escalação, foi uma mudança de discurso. Aquilo que antes era tratado como um processo natural de início de temporada passou
passou a ser encarado como um problema imediato. E quando um clube do tamanho do Flamengo muda o tom tão cedo, é porque a situação saiu completamente do controle. Nos bastidores, a avaliação é dura. O Flamengo subestimou o impacto psicológico de uma sequência negativa logo no começo do ano. Perder pontos no Carioca não é algo novo, mas ocupar a lanterna, somar apenas um ponto e ver o risco de rebaixamento se tornar matematicamente possível acendeu um alerta geral. A leitura agora é que insistir apenas nos jovens poderia comprometer não só o campeonato, mas o ambiente do clube como um todo. A entrada de jogadores profissionais representa, antes de tudo, uma tentativa de resgatar liderança em campo. Em jogos de alta pressão, experiência pesa. Saber controlar o ritmo, esfriar o jogo quando necessário e entender o momento certo de acelerar faz diferença. O Flamengo sentiu falta disso nas primeiras rodadas. O time até competiu em alguns momentos, mas faltou maturidade para sustentar resultados. Vitão aparece como um dos símbolos desse novo momento. A possível estreia dele em um clássico mostra o nível de urgência. Não é o cenário ideal para um jogador recém-chegado, mas o Flamengo entende que precisa de respostas agora. A comissão técnica avalia que a presença de atletas com rodagem pode ajudar a proteger os mais jovens e evitar que a pressão do Maracanã recaia sobre quem ainda está em formação. Essa mudança também aumenta a responsabilidade do elenco principal. Ao entrar em campo, os profissionais assumem o peso da situação, não há mais margem para desculpas. Se o Flamengo decidiu antecipar esse uso, é porque espera retorno imediato. Internamente, a cobrança é clara: ganhar o jogo e recolocar o time em um caminho minimamente seguro na tabela. A comissão técnica vive um momento delicado, apesar de contar com o respaldo da diretoria. Sabe que o clássico pode alterar completamente a percepção externa. Uma vitória fortalece o trabalho e valida a correção de rota. Uma derrota coloca tudo em xeque. O Carioca é curto, intenso e não permite longas sequências de recuperação. Cada rodada tem peso de decisão. Outro ponto importante é o impacto emocional desse jogo no restante do elenco. Se o Flamengo vence o Vasco, a confiança volta, a pressão diminui e o ambiente interno se estabiliza. Os jovens ganham proteção, os líderes assumem protagonismo e o clube pode até alternar novamente suas escolhas. Mas se o resultado não vem, o efeito é oposto. O clima pesa, a cobrança aumenta e a temporada começa sob um rótulo perigoso. O clássico também é visto como um teste de postura. Mais do que desempenho técnico, o Flamengo quer ver reação, quer ver um time competitivo, intenso e consciente da situação. A diretoria entende que o torcedor até aceita limitações técnicas momentâneas, mas não tolera a falta de entrega, ainda mais em um clássico. Do outro lado, o Vasco entra em campo com um cenário emocionalmente mais leve. Isso torna o jogo ainda mais perigoso. Em clássicos, quando um lado joga pressionado e o outro joga solto, o equilíbrio tende a desaparecer. O Flamengo sabe disso e tenta justamente usar a experiência dos profissionais para neutralizar esse fator. Esse jogo não é apenas uma tentativa de sair da lanterna, ele é uma resposta institucional, um recado claro de que o Flamengo percebeu o erro, assumiu o risco e decidiu agir antes que fosse tarde demais. Nem sempre essa reação funciona, mas ignorar o problema certamente seria pior. Na próxima parte, eu vou te mostrar como esse clássico pode redefinir o Campeonato Carioca do Flamengo, o que muda na tabela dependendo do resultado e por que essa partida tem potencial para ser lembrada como um divisor de águas da temporada. O apito final desse clássico vai ecoar muito além do Maracanã. Para o Flamengo, o resultado contra o Vasco não define apenas uma rodada do Campeonato Carioca, mas pode redesenhar completamente o início da temporada. É o tipo de jogo que muda discursos, altera planejamentos e redefine níveis de pressão dentro do clube. Se o Flamengo vencer, a narrativa muda instantaneamente, o time deixa a lanterna, respira na tabela e afasta, ao menos momentaneamente, o risco do quadrangular contra o rebaixamento. A decisão de usar jogadores profissionais passa a ser vista como uma correção inteligente, feita no tempo certo. A comissão técnica ganha respaldo, o ambiente interno se acalma e o clube pode retomar um caminho mais equilibrado, mesclando experiência e juventude com menos desespero. Uma vitória também devolve confiança ao elenco. O futebol é feito de momentos e sair de uma situação extrema através de um clássico tem um peso psicológico enorme. O Flamengo sabe disso. Ganhar
Ganhar do Vasco, nesse contexto, não é apenas somar pontos, é reafirmar hierarquia, resgatar a autoestima e lembrar a todos que, mesmo pressionado, o clube ainda sabe reagir, mas o cenário oposto é assustador. Uma derrota aprofunda a crise, empurra o Flamengo ainda mais para a zona de risco e transforma o quadrangular contra o rebaixamento em uma ameaça concreta. A pressão sobre jogadores, comissão técnica e diretoria aumenta exponencialmente. Cada decisão passa a ser questionada, cada escalação vira alvo de debate e a temporada começa com um peso difícil de sustentar. O impacto institucional seria pesado. Para um clube que se acostumou a disputar títulos, a simples possibilidade de lutar contra o rebaixamento no Carioca já representa um desgaste enorme de imagem. A diretoria sabe disso e, por isso, trata o clássico como uma linha divisória. Ganhar significa recuperar o controle. Perder significa entrar em um território perigoso, onde o ambiente se deteriora rapidamente. O Maracanã será um reflexo desse momento. A torcida do Flamengo vai cobrar, mas também vai empurrar o time se enxergar entrega. Em jogos assim, a relação entre arquibancada e campo é direta. O elenco precisa mostrar consciência da situação, intensidade e responsabilidade. Não existe mais espaço para atuações protocolares. Esse clássico resume tudo o que o Flamengo vive hoje. Pressão, urgência, revisão de planos e a necessidade de resposta imediata. Ele expõe erros, mas também oferece a chance de correção. Poucos jogos no início de uma temporada carregam tanto significado quanto esse, independentemente do resultado. Uma coisa é certa, depois desse jogo, o Flamengo não será mais o mesmo. Ou o clube usa o clássico como ponto de virada e reorganiza o ano, ou entra em uma espiral de cobrança que pode comprometer todo o primeiro semestre. Agora, a decisão está no campo. 90 minutos para provar que o alerta foi entendido, que o risco foi levado a sério e que o Flamengo ainda tem força para se impor quando mais precisa. Se você acredita que esse jogo pode mudar tudo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual você acha que será o desfecho desse clássico. A partir daqui, cada jogo passa a valer muito mais do que 3 pontos.